branco e o voo, os pássaros deixam uma grade no velho sinal. Mensageiro natural de coisas naturais. Quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu falava desses homens sórdidos, quando eu falava desse temporal, você não escutou, você não quer acreditar. Mas isso é tão normal em um cavaleiro marginal, banhado em ribeirão. Você não quer acreditar que eu apenas era cavaleiro marginal, lavado em ribeirão, cavaleiro negro que viveu mistério, cavaleiros e senhor de casa e árvores, sem querer descanso nem dominical. Estamos aqui na residência do senhor Geraldo Guimarães, sócio fundador do Instituto Histórico e Geográfico de São João del Rei. Hoje, esse ano, está fazendo 25 anos de institutos históricos nesta cidade. Vamos saber com o Geraldo a história desse instituto, como ele foi fundado e a importância que ele tem para São João del Rei atualmente. Senhor Geraldo, é um prazer tê-lo na videorevista, e conta pra gente essa história da fundação do Instituto e o que o Instituto representou nesses 25 anos para a cidade de São João del Rei. A fundação do Instituto deve-se principalmente a dois elementos que na época muitos se interessaram por isso, que foi o Fábio Nelson Guimarães, que na época era professor, e o altivo Lemos de Sete Câmara, que era também um elemento de destaque, né, nos meios culturais de São João, e muito interessado com relação à história e à tradição de São João del Rei, né? Então esses dois elementos foram os principais que incentivaram e procuraram outros interessados e acabaram fundando com o Instituto Histórico justamente há 25 anos. Foram na época, escolhidos 20 elementos, 20 participantes da comunidade são-joanense, cada um representando naturalmente um setor, e o Instituto então surgiu daí. E a importância do Instituto sem dúvida, vem demonstrando através dos tempos em vários setores, né? A pesquisa histórica que foi feita, que vem sendo feita continuamente, né? O esclarecimento de umas, justamente decorrente destas pesquisas, vem sendo feitas esclarecimentos e trazendo à tona a verdadeira história, desfazendo lendas, porque de fato lenda aqui, como toda parte, existem muitas lendas, né? E lendas são mais fáceis de ser divulgadas do que a própria história, porque a lenda geralmente é mais romântica, mais bonita, mais interessante, né? E mais fácil de ser guardada. Mas a preocupação do Instituto sempre foi relatar o fato histórico, né? E deixar a lenda como lenda mesmo. Quantos livros já foram editados nesses 25 anos do Instituto? Bom, o Instituto mesmo já editou 7 revistas. Ela tem uma revista, chama-se mesmo Revista do Instituto Histórico e Geográfico, e nós já fizemos nesse período, nesses 25 anos, 7. E esse ano deve sair agora, comemorando esses 25 anos, deve sair o 8º.
A intenção era fazer pelo menos uma revista por ano, pelo menos estatutariamente devia ser uma revista por ano, mas nunca se teve condições econômicas e financeiras para se fazer isso, né? Então se faz na medida do possível, né? Então, em 25 anos se faz 8 revistas, né? Os livros, né? Tem mais outros livros? São produtos naturalmente influenciados pelo Instituto, mas ou feitos pelos interessados, participantes do Instituto. Uns foram feitos foram impressos na imprensa oficial, outros com a ajuda da FUNREI, tem colaborado muito, né, com relação a isso. Já publicou o livro do Sintra, do Gaio, né, e, entre outros, né. E nós também estamos fazendo agora um pequeno trabalho, pensamos ainda publicar esse ano, sobre uma história sumária de São João del Rei no século XVIII, só abrangendo o primeiro século de história nossa, que é o século XVIII. Professor, mudando um pouco de assunto, com relação ao incêndio que houve na casa antiga, onde morou a família do presidente Tancredo Neves, o que isso significou de perda para a nossa memória? Sem dúvida, independente de ter sido a casa aí que nasceu e morou o Tancredo Neves e sua família, independente disso, de qualquer forma, a casa, o prédio que foi destruído representava um marco de uma época, né, do nosso patrimônio histórico, e foi lamentável sobre todos os aspectos, principalmente para nós, pela visão do Instituto, pelo aspecto, pela perca da memória. Porque mesmo depois de reconstruída, parece que ela vai ser reconstruída, né? Parece, não temos quase certeza disso, né? Ela não pode ser de outra forma. Mesmo que ela seja reconstruída nos mesmos moldes, com as mesmas características, é sempre não é autêntica, não é a primitiva, não é? Mas de qualquer forma isso é lamentável, e nós temos que lamentar sobre todos os aspectos o descuido das autoridades no caso, que parece incrível, né? São João del Rei, com esse porte, com o porte que tem, com a responsabilidade que tem na preservação do patrimônio histórico, até hoje não tenha um destacamento do Corpo de Bombeiros, nenhuma organização, mesmo que fosse uma coisa primária, vamos dizer, amadorística. Então, o Instituto, além dessa atividade que ele tem uma atividade, sempre teve uma atividade que eu julgo de grande importância, que é justamente a questão da preservação do patrimônio. Não é só o patrimônio histórico, mas até o patrimônio ambiental, né? Nós já fizemos uma campanha, até houve aqui uma campanha grande com relação à defesa da Serra do Lenheiro, né, que estava sendo depredada, né? Então houve aí uma campanha que durou mais de uma semana, com excursões, com projeções e uma série de providências. E o Instituto sempre toma por qualquer... tem inclusive uma comissão permanente cuidando dessa questão da defesa do patrimônio, não só histórico, como também ambiental, né? Cavaleiro